E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando para vocês é o professor Renato, aqui do canal Império da História, também conhecido como o canal do professor Renato. Estamos gravando aqui para vocês o segundo roteiro de estudo sobre História Geral. Nós estamos trabalhando agora o tema, nesse vídeo de hoje, sobre civilizações da Antiguidade Oriental, ou também conhecido como modo de produção asiático. Espero que vocês entendam esse assunto importante na história da humanidade, porque vira e mexe, nos últimos anos tem caído bastante questões sobre Idade Antiga e é importante que você tenha justamente a noção da forma como é cobrado esse assunto nos vestibulares atuais. Então a gente vai ter uma visão tanto tradicional, que não é mais tanto cobrada nos vestibulares, mas pode ser cobrada aí na sua prova do ensino médio, e a visão contemporânea, que é a que cai nos vestibulares e que cai no Enem. Beleza? Então espero que você aprenda comigo. Se você quiser agora mesmo, pode parar o vídeo e baixar o arquivo que é o resumo da aula, na qual você vai ter facilidade de acompanhar o vídeo com o resumo. Você pode imprimir ele e ficar acompanhando, fazer suas anotações, para você de fato tirar o melhor proveito desse vídeo. O resumo ele acaba sendo um pouquinho mais completo do que o vídeo, porque se eu fosse cobrar tudo, a gente ia passar horas e horas falando sobre o mesmo assunto. Então vou fazer um vídeo aqui de uma forma um pouco mais compacta, beleza? Então vamos lá, Antiguidade Oriental, roteiro de estudos, professor Renato. Vamos lá. Primeiramente a gente vai ver como é que é tratado esse tema pelo modo tradicional. Então observe o seguinte: a Idade Antiga ela costuma ser dividida em duas partes. Assim, ela costuma ser pensada a partir da invenção da escrita. Então, há mais ou menos 4.000 anos antes do presente, ou antes de Cristo, surgiu a escrita. E o surgimento da escrita é o marco inicial da Idade Antiga, ok? Então, a Idade Antiga começa com a invenção da escrita nessa visão tradicional, ok? Beleza. E ela vai durar até o ano 476 da Era Cristã, quando acontece a destruição da cidade de Roma e o fim do Império Romano do Ocidente, dando início assim à Idade Média, ok? Então nós temos o início da Idade Antiga com a invenção da escrita e o término da Idade Antiga com a destruição de Roma, beleza? Bom, sabendo disso, que a invenção da escrita é o marco inicial da Idade Antiga, nós precisamos entender que nesse método tradicional, a Idade Antiga era dividida de acordo com o lugar onde os povos viviam. Então ela é dividida em duas partes: a Idade Antiga Oriental, ou seja, a Antiguidade Oriental, povos do Oriente, lógico, e a Antiguidade Ocidental, com os povos do Ocidente. Na Antiguidade Oriental, nós temos os egípcios, os mesopotâmicos, os persas, os fenícios, os hebreus e por aí vai. Na Idade Antiga Ocidental, ou dos povos do Ocidente, nós temos os gregos, os romanos e os bárbaros. Gregos, romanos e aqueles que não eram nem gregos e nem romanos, que eram os bárbaros, também conhecido como germânicos, ou propriamente os vikings, né, que vocês já viram na série Vikings. Então, como tem aqui no slide, você está podendo observar aí, é justamente isso. A Idade Antiga ela costuma ser dividida nessa visão tradicional em duas partes: Idade Antiga Oriental, povos do Oriente, e Idade Antiga Ocidental, povos do Ocidente. Ok? Deu para compreender? Exemplos de povos do Oriente, professor. Da Antiguidade Oriental, os egípcios. Ah, professor, então dá um exemplo aí de povos do Ocidente, os gregos. Beleza? Então vamos para frente. Então aqui a gente tem uma imagem, que é a imagem do crescente fértil, como vocês estão podendo observar aqui nesse slide. O crescente fértil é o local onde vai se desenvolver justamente essas civilizações da Antiguidade Oriental. Ok? Essa região em forma de lua aí que vocês estão vendo, vão se desenvolver as principais civilizações dessa Antiguidade Oriental, que é justamente os hebreus, os fenícios, os persas, os egípcios, os mesopotâmicos, como você pode observar aqui no mapa. Acompanhe aí o mapa. Então você tem aqui, os mesopotâmicos aqui, onde hoje seria a Síria e o Iraque, né? Rio Tigre, Rio Eufrates. Nós temos bem aqui, na região mais a noroeste, nós temos aqui os egípcios, né? Aqui com o rio Nilo,
indo desde a Namíbia até o Egito. E nós temos aqui os fenícios, aqui as cidades de Bíblia, Sidon, Tiro. E aqui nós temos os hebreus, aqui na cidade de Damasco, Jerusalém e por aí vai. E os persas ficam mais para essa região aqui, ó, próximo à Mesopotâmia, né? E os persas ficam na região da Ásia Menor. Então, nessa região do Crescente Fértil, era uma região delimitada por rios e mares. Por exemplo, nós temos o Mar Mediterrâneo aqui, nós temos o Rio Nilo aqui, o Mar Vermelho aqui, ó, onde o Moisés atravessou o Mar Vermelho. Nós temos aqui o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Bem por aqui não dá para ver, mas tem o Rio Jordão. Aqui nós temos o Golfo Pérsico e por aí vai. Então nós temos várias civilizações vivendo nessa área, próxima a rios e próxima a mares. Beleza? E aqui a gente tem um meme que representa os povos da Antiguidade Ocidental, Roma e Grécia. Sabemos que a cultura romana foi formada através da assimilação da cultura grega. Então aqui nós temos o gatinho, o bichano, como se fosse a cultura grega, e a menina aí que está tentando engolir a cabeça do gato, ela é justamente a civilização romana, porque parte da civilização romana, principalmente a parte mitológica da civilização romana, foi adquirida pelo contato com os gregos durante a expansão no período helenístico. Ok? Deu para compreender isso aí, pessoal? Então, Antiguidade Oriental na civilização, na divisão tradicional, povos do Oriente. Idade Antiga Ocidental ou Antiguidade Ocidental, povos do Ocidente. Ok? Vamos para frente. Agora nós vamos ver a visão contemporânea de história, que é a visão descrita pelo Karl Marx lá no século XIX, quando ele fez um percurso de toda a história da humanidade para poder explicar aquilo que ele combatia, que era o capitalismo. Então ele fez uma análise histórica bem minuciosa de como viviam os povos anteriores ao capitalismo. Então ele pegou o modo de vida das civilizações antigas e começou a colocar em característica, enquadrar em características peculiares, idênticas, ok? Então ele fez isso e deu uma grande vantagem da gente estudar por esse método, que é o método que mais cai nos vestibulares. Então fique atento, porque esse método aqui que você está vendo nesse slide é o método que mais cai nos vestibulares, que é o método da visão contemporânea de história, a visão marxista, a visão do materialismo dialético do Karl Marx. Então, nessa visão, o que a gente vai levar em consideração? A Idade Antiga, como vocês estão podendo observar aqui, é conhecida de acordo com o modo de produção vigente nas civilizações. Então, observe o seguinte, na Idade Antiga, nesse método aqui, nessa visão contemporânea, que a gente já vai ver, entender qual era o significado, qual é o percurso da história nesse cenário. Nessa visão não tem Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. São os modos de produção, como a população vivia, que vai ser o critério divisor de um período para o outro. Beleza? Então a ideia é o seguinte. Durante a Idade Antiga vai ser desenvolvido dois modos de produção. O modo de produção asiático, que é a mesma Antiguidade Oriental dos povos do Oriente, e o modo de produção escravista, que vai ser desenvolvido no Ocidente, tanto por Grécia quanto por Roma. Ok? Então nós vamos ter dois modos de produção dentro da Idade Antiga, que é o modo de produção asiático dos povos do Oriente, como os egípcios e os mesopotâmicos, e o modo de produção escravista, que foi desenvolvido basicamente em Roma e também na Grécia. Ok? Deu para compreender isso aí? Beleza! Então nós temos aqui, ó, modo de produção asiático tem relação com os povos do Oriente. Modo de produção escravista está relacionado com os povos do Ocidente. Então, modo de produção asiático é uma coisa, modo de produção escravista é outra. Beleza? Deu para compreender? Ok. Então, eu vou mostrar uma imagem agora para vocês que vai trazer justamente os modos de produção gerais até o surgimento do capitalismo descrito pelo Karl Marx no século XIX. Então, essa imagem aqui é uma imagem emblemática que tem no resumo que eu disponibilizei para vocês aqui e que vocês podem baixar ainda. Então, olha só. Então, eu tenho o modo de produção, os modos de produção tudinho aqui, ó. Tem até aqui, ó, a legendazinha, ó, que vai dizendo o que é.
modo de produção asiático, MPA, modo de produção escravista, MPE, modo de produção feudal, feudalismo, que você conhece lá da Idade Média, MPF, e o MPK, modo de produção capitalista, ok? Então, nós temos a pré-história aqui, que não tinha um modo de produção, mas tinha atividades, primeiramente a atividade coletora durante o período paleolítico, depois a atividade produtora no período neolítico, com a invenção da agricultura, e aí, a partir aproximadamente do ano 5.000, 4.000 antes do presente, nós temos o início do modo de produção asiático, que é o desenvolvido pelas civilizações da antiguidade. Então, nós temos bem aqui, ó, a setinha do MPA. Modo de produção asiático vai vigorar até basicamente 70% da Idade Antiga. E aí vai surgir justamente o modo de produção, como vocês estão podendo observar aqui, ó, o modo de produção escravista, desenvolvido principalmente em Atenas, na Grécia Antiga e na civilização romana. Nesse modo de produção, o que vai ser baseado? A base da economia aqui vai ser ter escravos. Quem tinha terras e tinha escravos era considerado rico, era considerado apto a participar da política. E no modo de produção asiático, a base da economia vai ser a agricultura, não vai ter comércio forte, a agricultura vai sustentar a sociedade. Durante a Idade Média, a gente tem um modo de produção feudal, na qual vai ser desenvolvida a vida, vai ser rural, não vai ser nas cidades, como era no modo de produção escravista. A vida vai ser nas cidades, vai ser na zona rural, no modo de produção feudal. O feudalismo vai ser baseado na produção da terra. E só depois, desse daqui, vai voltar a importância do comércio com o capitalismo, o surgimento da burguesia no finalzinho da Idade Média e o modo de produção capitalista até o século XX, quando surge o modo de produção socialista desenvolvido lá na União Soviética. Então, esses aqui são os modos de produção que é justamente a base para você estudar para o seu vestibular atualmente. Então, ao invés de você estudar as civilizações iniciais, assim tipo Egito, Mesopotâmia de forma separada, basta você aprender esses modos de produção, o modo de produção na qual esses povos que você quer estudar de forma separada estão incluídos, para você entender o geral deles. Então, para a gente poder ganhar tempo, é importante você ter a noção de que você precisa entender o que são esses modos de produção. Quais são as características de cada modo de produção desse. Então, se você fizer esse esforço inicial para estudar para o seu vestibular, para estudar para a sua prova, seja qualquer prova, seja para o concurso, você precisa, de fato, entender que, estudando de forma separada, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista, você vai ter um aparato geral da história da humanidade. Vai entender como é que as coisas funcionaram durante determinados períodos. E vai ver que a história ela pode ter uma visão totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ver de idade antiga, de idade média, de idade moderna, de idade contemporânea. Então, nesse daqui, você consegue ver o geral, a peculiaridade geral que classifica os povos que viveram nesses sistemas de produção. Beleza? Deu para compreender isso aí, pessoal? É importante você saber disso. Então, agora a gente vai começar a entender as características do modo de produção asiático, que é o tema da aula de hoje, né? Antiguidade Oriental, modo de produção asiático, e a gente vai pautar nosso estudo aqui na análise desses elementos. Primeiro, vamos falar sobre as sociedades hidráulicas como primeira característica do modo de produção asiático. Sociedades que vão depender essencialmente da água. Vamos falar sobre a estrutura social desses povos, estruturas rígidas que não permitiam mobilidade social, ou seja, você nascia em uma classe social, você permanecia nela até o final. Organização da economia. A economia vai ser baseada na agricultura, então a agricultura vai ser a base da economia no modo de produção asiático, ok? Beleza, o comércio vai ser fraco ainda, não vai ser tão forte. Nesse momento vai ser desenvolvido o comércio chamado de escambo, o comércio de trocas, ok? Organização política. Nesse cenário do modo de produção asiático, a política vai estar diluída com a religião. Então as duas
vão significar quase a mesma coisa. Então, política e religião vão estar unidos. O cara que governa é o mesmo líder religioso. Então, o cara é líder religioso e ele é líder religioso para governar o povo. Então, lembre-se disso. Na política do modo de produção asiático, nós temos religião e política unidos. Unidos, lembre-se disso. Desculpa, pessoal. E vamos falar também sobre a cultura desses povos, vamos falar sobre o legado de cada povo que se desenvolveu dentro do modo de produção asiático, né? Vamos falar o que eles deixaram de importante para a sociedade e que é cobrado nos vestibulares, que é a cultura, sobre religião, construção, arquitetura e por aí vai. Beleza? Deu para compreender isso aí? Então, vamos estudar agora, inicialmente, as sociedades hidráulicas. Então, dentro desse cenário das sociedades hidráulicas, a gente precisa entender o que é hidráulico. Tem a ver com água, né? Água. Então, hidráulica tem a ver com água. Então, eram sociedades que dependiam da água. Para que a galera depende da água? Para produzir na agricultura, para construir canais de irrigação, meu filho. Canais de irrigação para levar água até o local onde era produzido. Então, por isso que eles são chamados de sociedades hidráulicas. Sociedades hidráulicas dependem da água. Então, as primeiras civilizações da humanidade, elas dependiam da água para produzir na agricultura. Lembre-se disso. Lembre-se, não esqueça. Também os governos, olha só como funcionava, como era a lógica nesse período. Olha só, impérios teocráticos de regadio. Eram impérios que tinham vastas terras que produziam na agricultura e utilizavam a água do rio para ajudar na agricultura. Então eu tenho um governo, eu tenho um império, eu tenho um governo teocrático, né? Ou seja, política e religião no mesmo gatilho, política e religião. Então, quando eu falo teocrático, política e religião. Então, o cara que governa, ele é considerado um deus ou ele é um representante dos deuses. Beleza? E regadio. Regadio tem a ver com regar, água, botar água na produção. Então, esses governos se sustentavam porque eles tinham poder político unido com a religião, eles tinham vastas terras, eram impérios, e usavam a água do rio para produzir na agricultura. Por isso que boa parte desses impérios eles vão ser impérios teocráticos de regadio. Deu para compreender isso aí? Impérios teocráticos. Império, vastidão de terras para produzir. Teocrático, poder político e religioso unido. E regadio, irrigação, utilizando a água do rio para a sua economia. Lembre-se disso. Não esqueça. Não esqueça. Fixação próximo aos rios. Eu já falei isso aí, rapaz. Já falei isso aí, tá vendo? Fixação próximo aos rios. Os caras viviam próximo ao rio. Por causa de quê? Por causa da água do rio. Por isso eram sociedades hidráulicas. Por isso eles dependiam da irrigação. Então, se eles dependiam da irrigação, eles não podiam morar longe, lá na casa do demônio, para buscar água num baldezinho, carregando aqui e levando lá para regar os dos milho. O cara ia morrer fazendo isso. Então, eles moravam próximo aos rios, porque eles queriam pegar a água mais fácil, entendeu? O cara acorda, vai lá, pega um balde e joga a água lá na plantação. Brincadeira, pessoal. Desculpa eu ter me alterado aqui, mas é brincadeira. Então, os caras moravam próximo aos rios. É de boa isso aí, tranquilo. Se eles eram sociedades hidráulicas, eles moravam próximo à água, eles não tinham como cavar poço artesiano, né? Não tinha chuveiro, então eles tinham que morar próximo ao rio, ok? Aí eles construíam uns canalzinhos, assim, umas valas, para trazer a água do rio até o local de produção. Tá vendo como os caras eram inteligentes? Os caras eram inteligentes, só. Vocês estão dizendo que os caras não eram inteligentes, os caras eram inteligentes, pá. Inteligente aqui, inteligente. Deu para entender, né? Beleza. Então, região do crescente fértil. Então, aquela imagem lá que eu mostrei para vocês agora, que parece uma lua, um mapazinho, tem uma lua, vou mostrar de novo aqui para vocês, é justamente o crescente fértil. Região delimitada por rios ou mares. Então, os caras moravam próximo aos rios. E essa região, que era próxima aos rios, começou a ser chamada de crescente fértil. Ok? Crescente fértil. É isso aí. Beleza.
Então aí, ó, essa imagem aí, ó. Tá vendo aí? Olha só, pessoal. Vou marcar aqui para vocês verem que eu não tô doido. Então vocês precisam, pessoal, vocês precisam saber que as coisas, elas são do jeito que são. Então tá aqui a canetinha, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Eu vou marcar todos os locais de água aqui, ó. Mar Mediterrâneo. Eu tenho aqui também, ó. Cadê esse diabo? Mar Vermelho, onde Moisés passou lá, não tem? Onde Moisés passou lá, botou o cajado e passou no meio, lá com os hebreus, e depois os egípcios se ferraram. Você tem aqui também, ó, o Golfo Pérsico, aqui dos persas, ó. Você tem aqui, porque não está aparecendo aqui o Rio Tigres e Eufrates, mas tem aqui, ó, no Egito. No Egito aqui, ó, você vai ter o Rio Nilo. Bem aqui na Mesopotâmia, você vai ter o Rio Tigre e Eufrates. E bem aqui na Palestina, você vai ter o Rio Jordão. Então, essa área delimitada por vários rios, pelos mares, vai ser justamente a área do Crescente Fértil, onde vai se desenvolver as primeiras civilizações, as sociedades hidráulicas. Se elas não utilizavam a água do rio para a agricultura, utilizavam a água do mar para o comércio marítimo, como é o caso dos fenícios, ok? Então, lembre-se disso. Então, nós temos aqui várias civilizações, pessoal, ó. Então, vocês estão vendo bem aqui, ó, os egípcios. Aí tem os hebreus, aqui o povo lá do Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Golias, Salomão, aí Salomão, 1000 mulheres, oh, meu Deus do céu. Fenícios, os fenícios aqui foram doidão também. Os fenícios inventaram embarcação, os caras não estavam passando fome, não tinha agricultura, os caras moravam entre o deserto e o mar. Deserto, sem água, e quando tinha água, água salgada. Aí eu falo, não, vamos construir embarcação nisso. A gente vai buscar as comidas lá na desgraça ali. Então, eles foram para longe para justamente pegar a comida que eles estavam precisando. Deu para compreender? Aí bem aqui, ó, tem aqui a Mesopotâmia, vou fazer aqui, ó, que hoje é o Iraque e a Síria, tá lá em guerra, né? Os caras estão se matando lá. E bem aqui os espertão, os persas. Não é o gatinho não, o gatinho persa, é os persas. Os persas, eles são uma das civilizações mais importantes da história da humanidade. E a gente vai falar deles mais na frente. Beleza? Então, essa bagunça aí que eu fiz para vocês é justamente a região do Crescente Fértil, onde se desenvolveu as sociedades hidráulicas do modo de produção asiático. Vamos para frente? Vamos. Estrutura social. A estrutura social do modo de produção asiático é muito bacana, pessoal. Precisa entender isso aqui, ó. Primeiro, a sociedade é estamental. O que é estamento? É divisão. É como classe social. Então, os estamentos são assim. Então, tem lá os sacerdotes, tem lá o estamento dos nobres, tem o estamento dos escribas, dos caras que sabem escrever. Tem os soldados, tem os camponeses, tem os servos, tem os escravos. Não tinha escravo, mas tinha os diabos lá. Então, cada parte, cada galera, cada povinho tinha o seu grupo social, ok? Eram os estamentos. Então, nesse momento, se você nascesse desgraçado, você ia permanecer o resto da sua vida desgraçado. Se você nascesse na elite, comendo do bom e do melhor, você ia morrer, você ia viver sua vida toda na elite. Não havia mobilidade social. Eram raros os casos que acontecia mobilidade social, mas eram bem raros mesmo, pessoal. Então, vamos avançar. O nascimento era o critério de divisão. Nascimento era o critério de divisão. O que é isso, pessoal? Então, se o cara nascesse lá nobre, ele seria nobre. Se ele nascesse pobre, ele seria pobre. Então, ao nascimento, a família, a hereditariedade era determinante para dizer o que você era. Não importava se você ia ser o diabo na sua vida, se você ia ser o cara mais louco, mais doido, se mais conseguir as coisas, mas você ia ser sempre aquilo ali, cara. Sempre. Entendeu? Você não ia crescer. Mas não é ser anão, não. Desculpa aí os anão. Não é ser anão, pô. É os caras não poder crescer na vida, não poder ter mais recursos. Mesmo que eles trabalhassem, mesmo que eles vivessem uma vida digna,
que conquistassem muitas coisas, eles não podiam crescer socialmente, não podiam mudar o seu patamar social. O critério de legitimidade, ou seja, para ter o poder, era o critério religioso. Então, o cara que comandava a sociedade, ele estava ligado à religião. Então, quando vocês vão observar a sociedade do Egito, que a gente vai ver já uma pirâmide social, você vai ver que o faraó tem o poder porque ele é ligado à religião, ele é um deus, ok? O Patesi na Mesopotâmia, ele está no topo da sociedade porque ele é um representante dos deuses, entendeu? Então, é importante a gente ter essa ideia. E os sacerdotes vão ser outra classe muito importante dentro da sociedade, dentro das sociedades do modo de produção asiático. Aqui nós temos uma imagem, pessoal, vou até marcar aqui também para vocês, saber que o faraó, ele está no topo da pirâmide, ele manda em tudo, tudo é dele, porque ele é um deus. Se fosse da Mesopotâmia, seria o Patesi, e ele seria um representante dos deuses. Olha aqui os sacerdotes, ó, outras pessoas ligadas à religião, que eram os caras que falavam sobre o poder do faraó, que eram os caras que faziam lá as orações, os deuses e tudo mais. Os escribas, os caras que sabiam escrever. Aqui eu falei que não tinha escravo, mas esses escravos aqui, o sentido de escravo no Egito é totalmente diferente do modo de produção escravista. Entendeu? A gente vai ver isso aí mais na frente, mas não tente assim muito... Os escravos aqui vão ser pessoas capturadas de guerra, que vão trabalhar forçado. Mas não necessariamente vão ser escravos do sentido literal que a gente tem, que eram pessoas vendidas e tudo mais. Ok? Vamos para frente. Organização da economia. Então, a base da economia do modo de produção asiático é a agricultura. Então, não tem outra solução, pessoal. É aprender isso aqui para levar para sua vida. Modo de produção asiático. Civilizações da antiguidade. Base da economia. Agricultura. Ah, professor, todos viviam a partir da agricultura? Não, nem todos. Por exemplo, os fenícios vão desenvolver a navegação e o comércio. A agricultura deles vai ser praticamente inexistente. Ok? Mas a maioria dos povos das civilizações que viviam nesse modo de produção asiático, a base da economia é o quê? Não ouvi. Justamente, agricultura. Base da economia, agricultura. Produção. Irrigação. Viver próximo aos rios. Lembre-se disso. O comércio era o escambo, ok? O comércio de trocas. Você tinha um porco, queria trocar por um saco de milho. Então, o cara que tinha um porco, ele tinha vários porcos, ok? Tinha vários porcos e o cara tinha vários sacos de milho. Então, o cara que tinha um saco de milho, ele queria ter um porco, porque ele precisava, de fato, comer carne de porco. E aí, ele pegava um saco de milho e trocava com um porco. Então, dava muita confusão por causa do escambo, que era um pouquinho difícil fazer as trocas de forma justa, ok? Então, lembre-se disso, importante. Então, o escambo é a atividade secundária, porque a primária, a principal é a agricultura. Uso restrito de moedas, já que o comércio não era muito forte, então não tinha necessidade de ter moedas para trocas comerciais, porque eles trocavam um produto pelo outro, então não precisava ter moedas. Mas as moedas que existiam, principalmente no Egito Antigo, não era para utilizar no comércio, mas sim para adquiri-las como sinal de riqueza. Então, as pirâmides, elas eram cheias de ouro, cheias de moedas de ouro, porque isso era uma forma do faraó levar e oferendar aos deuses muito ouro, muitas moedas. Força de trabalho era a servidão coletiva, então as pessoas trabalhavam nas terras que eram do Estado, né, que eram do governo, e o governo era o faraó, era o Patesi, era o governante, era o rei. Então, quando fala-se que as pessoas trabalhavam para o governo, mas na verdade elas trabalhavam para o governante, ok? Porque as terras eram do governante, era do deus ou do enviado dos deuses. As terras pertenciam ao Estado. Quem era o Estado? O governante, ok? Então aqui a gente tem uma imagem justamente da base da economia
do modo de produção asiático, que é a agricultura, na qual eles construíam, vocês estão vendo aqui, eles construíam os canais de irrigação, né? Deixa eu só botar aqui o laser. Beleza, estão vendo aí, né? Aqui tem os canais de irrigação, pessoal. Canais de irrigação. E aí, aqui o rio, né? E eles construíram os canais para controlar a cheias do rio e também para produzir na agricultura, que a base da economia era a agricultura. Beleza? Vamos avançar? Então, pessoal, dentro da organização política, a gente tem a formação dos primeiros estados, dos primeiros governos sendo formados durante esse período, justamente do modo de produção asiático. Uma das características principais é a formação dos primeiros estados, dos primeiros governos, ok? Esses governos, eles eram governos teocráticos, como eu já falei para vocês. Eram governos na qual o líder, o governante, ele era tanto líder político quanto líder religioso, beleza? Continuando, eram governos despóticos, que permaneciam no poder mesmo sabendo que não estavam atendendo a melhor parte da população, a maior parte da população. E eram governos autocráticos, que usavam a força para permanecer no poder e totalmente ser contra todas as pessoas que se voltavam contrário às atitudes do governante. Então ele podia fazer o que ele quisesse, mandar matar, prender, roubar e por aí vai. Eram governos burocráticos, que usavam burocracia justamente para manter a sociedade controlada, por meio da criação de leis e também tornando o acesso ao governo um pouco mais dificultoso. Então o cara pensava duas vezes em fazer alguma coisa contra o governante, porque era uma burocracia muito grande. Então a burocracia ela é usada justamente nesse cenário para conter os contingentes populacionais, para impedir que a sociedade ficasse desorganizada. Beleza? Deu para compreender? Vamos para frente. Aqui nós temos a imagem do faraó, né? O faraó que é aquele que é o próprio Deus. Então ele é um governo teocrático. Ele é tanto líder político quanto líder religioso. Lembre-se disso. Nós temos o Patesi na Mesopotâmia, ele é um enviado dos deuses, ou seja, ele é um representante dos deuses. E aí ele tem tanto poder político quanto poder religioso também. Cultura. Na cultura, a principal parte da cultura é a religião desses povos. A maior parte desses povos vão ser politeístas, com exceção dos persas, que vão ser dualistas, e os hebreus, que em uma parte da sua religião vão ser, a maior parte vão ser monoteístas, a primeira religião monoteísta. Ok? Eles vão acreditar, eles vão ter uma característica muito grande nos deuses dessas religiões politeístas, que vai ser a característica de que a maior parte dos deuses vão ser personificados numa imagem metade humano e outra parte animal, ok? Por exemplo, o Anubis, que é aquele com corpo de homem e cabeça de chacal, cabeça de cachorro, ok? Então, os deuses vão ter essas formas, ou seja, metade humano, metade animal, que é o chamado antroposomórfico, ok? Eles vão crer na vida após a morte. Uma das características principais na cultura desses povos, na crença na vida após a morte, como os egípcios, por exemplo, por isso que eles mumificavam as pessoas, ok? A interferência direta na política. Então, a religião vai interferir diretamente na política. É o que eu já falei para vocês, que é a característica dos governos teocráticos. Vão surgir inventos na matemática, desenvolvimento da matemática, tanto para a construção na arquitetura, quanto também na contagem utilizada na agricultura. Tudo isso vai ser favorável também na acumulação de riquezas dos grandes impérios, ok? A literatura, os primeiros textos escritos, né? A linguagem que era utilizada, né? Aquilo que era produzido como forma de diferenciar pessoas na sociedade, que vocês têm aí no resumo, que vocês vão poder observar, né, que os escribas tinham um grande poder porque eles sabiam escrever. Então, no Egito, por exemplo, existiam 3 tipos de escrita: a demótica, a hierática e os hieróglifos, né? Por aí vai. Então, a literatura vai ser algo muito importante nesse cenário. A medicina, que vai ser desenvolvida a partir do conhecimento do corpo, por exemplo, para a mumificação das pessoas, na crença na vida após a morte. Eles vão desenvolver conhecimentos na medicina, como a anatomia do corpo, desenvolver primeiros antibióticos,
como curar algumas doenças, fazer operações e tudo mais, ou seja, a base da medicina vai ser dada justamente com essas civilizações, principalmente a egípcia. E aqui a gente tem monumentos emblemáticos como as pirâmides, que foram de fato personificadas no desenvolvimento das sociedades daquela época, como os egípcios. Os zigurates da Mesopotâmia, como vocês podem observar aqui, esses zigurates eles tinham uma função muito importante dentro desse cenário, que era como se fosse um monumento de adoração aos deuses, né? Os zigurates eram feitos para isso, na qual tinha lá um zigurate na Mesopotâmia, que era a Torre de Babel, que ela era tão alta que ela chegava até o céu, como eles diziam, né? Aqui é uma imagem de um processo de mumificação, na qual os profissionais que estão fazendo esse processo, eles precisam ter um conhecimento aprofundado da anatomia do corpo humano, ok? Vamos falar agora sobre o legado deixado pelas civilizações da Antiguidade Oriental. O Egito, como a gente já falou, eles trouxeram vários legados para a gente, como a arquitetura, a construção das pirâmides, é um legado importante. A matemática, que também era empregada na arquitetura e também na contagem de alimento e por aí vai. Construção de canais de irrigação, um dos pilares da política egípcia naquele momento, entende? A medicina, mumificação, ou seja, o que era utilizado nesse cenário para justamente mumificar os corpos, o conhecimento da anatomia humana, o desenvolvimento dos primeiros conhecimentos da anatomia. A crença na vida após a morte, isso também era muito importante do ponto de vista religioso. Isso influenciou outras religiões ao longo da história, como os kardecistas e propriamente o cristianismo. Aqui nós temos uma imagem que representa a ideia de como o Egito é imaginado e como o Egito é atualmente e como ele é imaginado. As pessoas imaginam o Egito como pirâmides, camelos e deserto, né? Aqui também tem uma chargezinha sobre o Antigo Egito, o Antigo Egito era como a internet. Primeiro as pessoas escreviam em murais, ok? Depois adoravam gatos, a gente vê geralmente as pessoas postando foto de gato e tudo mais. As pessoas acreditavam em pirâmide, né? Tá aqui o faraó, né? Que roubava tudo e sumia, né? A pirâmide lá, esses grupinhos, como no ano passado teve no Maranhão todo, acho que no Brasil todo, aquela A2 Trader, que a galera investia e estava ganhando muito dinheiro, do nada a empresa faliu, todo mundo perdeu tudo, né? E as fotos de selfie, né? Que a maior parte das pessoas dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, tiram selfies olhando para o lado, né? Bem interessante, uma coisa que os egípcios já faziam no passado. Então são situações metafóricas que os egípcios acabavam utilizando no passado. Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os principais legados foi justamente a utilização dos rios para a produção agrícola. Nós temos a invenção da escrita como um grande legado da Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, feita lá naqueles cunhos em pedras de argila. Surgimento do primeiro código de leis, o Código de Hammurabi, né, baseado no princípio do talhão, olho por olho, dente por dente. A astrologia como um dos legados importantes desse período, né? A divisão da semana em 7 dias foi feita pelos mesopotâmicos, na crença justamente que os planetas eram deuses, né? Então cada dia homenageava um planeta, um astro. A matemática também desenvolvida pelos mesopotâmicos, importante para a agricultura e também para a astrologia. Na Palestina, que é a região aí região de Israel, região da Fenícia e por aí vai, nós temos os principais legados. Os hebreus, que é um dos povos que viveram nessa região. O principal legado dos hebreus é a religião monoteísta, né? A construção de Jerusalém também é importante. Então, a religião monoteísta, o judaísmo, a primeira religião monoteísta da história. Outros povos que viveram na região da Palestina, os fenícios, que desenvolveram conhecimentos aprofundados da navegação. Isso deu um trampolim na sua evolução, no caso dos fenícios. Eles desenvolveram o comércio marítimo, já que eles não eram tão bons assim
na agricultura, não tinham terras férteis, eles focaram na navegação e no comércio. Tanto que a forma de governo da Fenícia era a tassalocracia, governo do mar. Eles desenvolveram um alfabeto para facilitar a comunicação por diversos lugares que eles iam para poder vender os produtos. Então, o alfabeto é um dos legados deixados pelos fenícios. Então, tem aqui uma imagem, é um meme, né? Quando os hebreus atravessaram o Mar Vermelho e o exército egípcio estava se aproximando. E aí, o Moisés falou, e aí, vamos fechar? Fechou, os egípcios morreram. Beleza? Essa é a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho. E depois eles durariam 40 anos para poder chegar até o destino final, que era Canaã. A terra prometida. Aqui tem um meme dos fenícios. Fenícios, vocês querem desenvolver um grande império? Eu disse, não. Fenícios, vocês querem construir grandes templos? Eu disse, fenício, não. Fenícios, vocês querem ter uma grande religião própria? Os fenícios, não sei, não interessa a gente não. Aí, fenícios, vocês querem desenvolver comércio e navegação? Fenícios, sim, queremos. Os persas, talvez o mais importante desses aqui, que a gente pode tirar para o nosso vestibular. Os persas, eles vão deixar legado para nós, por exemplo, o primeiro, a organização política. Os persas foram os primeiros a dividir o seu império em governos, em estados, ok? Então tinha a capital, que era Persépolis, e tinham vários estados. Devido à vastidão do Império Persa, mais de 40 estados. E aí, cada estado tinha um governante, que era o chamado sátrapa. E cada estado se chamava sátrapias. Então, as satrápias eram os estados e o sátrapa era o governante, ok? E para vigiar todos eles, tinha um mensageiro do imperador, que era o mensageiro da morte, né? Ele vigiava se os governantes estavam agindo de acordo com os princípios do imperador. Tolerância religiosa talvez seja o grande barato aqui para nós. Os persas, quando eles conquistavam um povo, eles não tinham a intenção de mudar a cultura e a religião daquele povo. Eles permaneciam utilizando a sua cultura. Em troca, os persas obrigavam eles a pagar impostos. Então, eles tinham que pagar impostos para continuar com a sua cultura. Isso fazia os persas terem vantagens e serem bem aceitos em outros lugares, ok? Diferentemente dos outros povos que queriam mudar tudo, queriam impedir eles de fazer tudo, ok? Os persas eram inteligentes. Eles desenvolveram comércio, né? Principalmente comércio de tapetes, e eles tinham uma religião dualista, eles acreditavam no bem e no mal, né? Na chamada Zaratustra, na qual ele tinha o Deus do bem e o Deus do mal. Então, o Deus do bem te levava para o céu, o Deus do mal te levava para o inferno. E aqui tem uma charge que fala basicamente, para a gente finalizar a nossa aula, que era assim, ó, no antigo Império Persa, as ideias normalmente eram debatidas duas vezes. Uma vez sóbrio e outra vez bêbado. Se as ideias batessem, é porque ela deveria ser aceita. Aqui no Brasil isso ia dar muita confusão, né? Imagina o cara bebendo pitu, aí falou, não, vamos pensar numa coisa aqui antes de beber pitu. Depois de beber pitu, você vai lá e... né? Ia dar muita confusão. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre civilizações antigas